Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Terminamos o bloco de estudos da mesma revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que nós estávamos estudando Esperança em Tempo de Quarentena. E agora nós vamos estudar Generosidade em Tempo de Escassez. E essa primeira lição tem por título Mordomia Cristã e os propósitos da igreja. E o autor, dessa lição, ou seja, de todas as lições, diferente das que nós estudamos anteriormente, as lições foram escritas por autores diversos, mas esta está sendo escrita e é escrita somente por um autor que, ao longo dessas lições, os irmãos nós vamos ficar conhecendo um pouquinho mais sobre o autor. E como eu falei, esse primeiro título, o primeiro tema, fala sobre mordomia cristã e os propósitos da igreja. E ele começa aqui logo fazendo um questionamento, fazendo uma pergunta. Quais são os objetivos da igreja de Jesus neste mundo? Nós sabemos que é uma mensagem clássica que a Bíblia tem, nos chama a atenção, que o comissionamento que os discípulos receberam e que, por conseguinte, chegou a nós até hoje, chegou a nós nos dias de hoje, que é um imperativo de Jesus, dizendo que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse tema nós vemos aqui, fala sobre mordomia cristã, não necessariamente está falando sobre a questão financeira, mas está falando sobre aquilo que Deus nos dá ou coloca nas nossas mãos para que nós possamos cuidar, desenvolver, desempenhar, multiplicar. E uma das coisas principais foi a questão da evangelização. E podemos dizer que nos nossos dias de hoje, através das nossas agências missionárias, da nossa igreja local e dos irmãos e dos crentes em Cristo na igreja local, é a questão da evangelização. Então, mordomia é cuidar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos e que todos nós, como diz aqui, vai dizer aqui o autor, todos nós recebemos de Deus dons, mas todos nós somos capazes também de evangelizar, de multiplicar, fazer com que o reino se multiplique, de uma maneira ou de outra, mas todos nós somos capazes. Diz aqui, é relevante mencionar que a igreja não se fundamenta e nem se deriva meramente da sua membresia, mas aquele que é o seu cabeça, que nós sabemos que é Cristo, que é o cabeça da igreja. Para ser reconhecida como uma igreja de Jesus, esta deve produzir o discurso de Jesus. Que vai muito além, Ele está fazendo aqui uma referência, falando do discurso, mas está dizendo, quer dizer que a palavra que Jesus levava, do modo que ele agia, do modo que ele falava, isso também deve ser a nossa ação. Nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de levar essa palavra às outras pessoas. E ele continua aqui dizendo o seguinte: é preciso ter bastante clareza que, no que tange aos objetivos da igreja no mundo, ele diz, para não errar, deve-se concentrar no ensino de Cristo, que é a própria palavra. E já falamos isso em lições anteriores, e vamos tornar a repetir, e com certeza vamos repetir isso ao longo desses estudos, porque hoje existem muitos evangelhos, fugindo do evangelho realmente da palavra, daquele que Jesus ensinou, de cuidar das pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, e levar o evangelho a toda criatura, tudo que nós aprendemos. E nós vemos hoje que muitos dos evangelhos que são pregados é o evangelho da facilidade, que você vai receber, que você é cabeça, que você não é cauda, que você é o escolhido, que você tem que comer o melhor dessa terra. Então você ouve uma porção de coisas, mas nós não podemos esquecer de olhar para a palavra de Deus,
de cumprir a palavra de Deus, para que o ID possa ser cumprido, para que realmente aquilo que a palavra diz, como ali o autor fala aqui no início, que Cristo que é o cabeça da igreja, que ele é o nosso exemplo, ele é o nosso norte, para onde nós devemos olhar para que nós possamos, para onde nós devemos olhar para que as nossas ações possam ser tomadas e direcionadas a partir do olhar de Cristo para o mundo. O que estamos fazendo para que a igreja onde congregamos esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Né? Em outras palavras, ele está dizendo aqui, ó, eu, nós somos engajados naquilo que Jesus quer fazer na igreja. Quando eu digo na igreja, é fazer em mim, fazer em você, porque nós bem sabemos que a igreja não é aquele templo onde nós vamos aos domingos, às quartas-feiras. Ali é um local que nós escolhemos para nos reunirmos para passar alguns momentos ali, né? Mas a igreja se reúne ali, ou seja, quando eu vou, quando você vai, quando nós vamos, a igreja está reunida. Quando nós saímos dali, a igreja não está mais reunida, a igreja está onde você está, né? Lá só permanece o templo. Então essa é a distinção, né, entre a igreja e templo. A igreja é nós, somos nós, porque a palavra fala que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então se habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, como a palavra diz, né? E repetindo aqui, o que estamos fazendo para que a igreja onde congregamos esteja atenta ao projeto de Deus para ela? Precisamos refletir a fim de que esses objetivos sejam constantes aos que Jesus propôs. Vejamos alguns objetivos que devem permear as ações da igreja nas mais diversas áreas de atuação, por meio da sua comunidade local ou para além dela, com um propósito missionário, né? E ele diz aqui em Mateus, a palavra diz lá em Mateus no capítulo 28, versículos de 18 a 20, diz o seguinte: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, né? Jesus falando e comissionando os discípulos, né? Ide, é como se nós estivéssemos lá hoje e ele estivesse falando isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. Quer dizer, é muito mais do que falar, é muito mais do que pregar, é ensinar para que possa ser apreendido, guardado, né? Porque quando a gente guarda, a gente aprende, a gente pode transmitir para outros também. Quer dizer que, então, ensinando a guardar, quer dizer, ensinando e reter, né, todas essas coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus prometeu, nos comissionou os discípulos, mas ele também nos deu uma palavra de alento que nós não vamos ficar sozinhos, não estamos sozinhos. A própria palavra fala que ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas deixou um Consolador, que é o Espírito Santo. Então ele está conosco, todos os dias. 1. Evangelização. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da palavra, ou pregação da palavra, ou o seu porta-voz da palavra, os perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizar, os cristãos estão despojados do seu tempo e dos seus bens, estão aplicando seus talentos em adoração a Deus, sendo canais da graça divina. A evangelização dos perdidos é a tarefa para todos na igreja e em todo o tempo, né? E nós conhecemos bem lá a história da igreja primitiva. Falava que no início eles tinham um ardor tão grande de pregar a palavra, que dizia que aquelas pessoas iam caindo na graça do evangelho, né? E aqueles que iam se convertendo e iam vendendo as suas propriedades, né? E tudo para eles era em comum. Então eles realmente se amavam uns aos outros e aplicavam o evangelho genuíno, né? E nós vemos que ao longo do tempo muitos foram se perdendo, né? Foram se distanciando desse evangelho genuíno. E esse ardor, né? Como nós muitas das vezes falamos, quando nós nos convertemos, lá no início, nós falamos no primeiro amor. Você está com aquela sede de evangelizar, está com aquela sede de falar de Jesus Cristo, está com aquela sede de ler a Bíblia, está com aquela sede de orar. E se nós começarmos a olhar para os lados, para a direita, para a esquerda, olhar para as coisas que o mundo nos apresenta, para as dificuldades, né? Nós vamos nos esfriando, vamos nos
distanciando desse evangelho genuíno, né? Dessa palavra que realmente foi pregada, foi ensinada e foi comissionada a cada um de nós. Diz aqui: com efeito, sem a evangelização, não há entusiasmo na igreja. Poder-se-ia até possuir uma bela estrutura, um belo santuário, mas sem o espírito evangelizador, não há alegria. Evangelização é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. Está dizendo que essa deve ser uma satisfação de todo cristão, né, de evangelizar. Aquilo realmente deve arder em cada um de nós. Né? Como até o pastor Falcão Sobrinho, no livro dele, Mordomia e Missões, ele vai falar isso. Que muitos são aqueles que vão entrar no poço, né, vão lá no fundo mesmo, vão cavar fundo para poder pregar o evangelho. Mas muitos vão ser aqueles que vão ficar em cima, não vão conseguir ou não tem condição de entrar no poço, mas vão ficar em cima segurando as cordas para aqueles que possam descer lá no fundo do poço. Né? Ou seja, orando, contribuindo, né? Dando sustento, dando suporte necessário para que o evangelho possa ser pregado. Então a igreja deve compreender a amplitude do seu comprometimento com Cristo, bem como o seu papel de participar do propósito de Deus na expansão do evangelho ao redor do mundo. Missões tem sido a marca, o testemunho batista no mundo. Isso se evidencia pelo fato de que as igrejas terem Bíblia Sagrada como a única regra de fé e conduta, sobretudo pelo ensino bíblico junto à obra missionária. Um povo que não seja missionário não é um povo de Deus. Uma igreja que não seja missionária é uma igreja de Cristo. Missões são Deus agindo no mundo através da igreja, para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna. Então, quer dizer, essa é a missão. Né? Essa é a grande responsabilidade, se podemos dizer assim, né? De levar a salvação aos perdidos, de resgatar aqueles que estão em situações difíceis. Né? Recentemente nós vimos aí a nossa Convenção Batista aí, adquiriu a Carreta do Sertão, né? Um instrumento para levar a inclusão social, né? E através da inclusão social eles levam e pregam a palavra. Então é necessário nós estarmos envolvidos nesta obra, né? Porque todos têm lugar e participação no reino de Deus e todos nós precisamos estar enganjados e envolvidos nessa obra. Porque o ID não foi só para os discípulos lá atrás, não é só para o pastor da igreja, não é só para aqueles que evangelizam na igreja, mas é para todos. Como eu falei, é aqueles que vão segurar a corda em cima, mas é aqueles que vão entrar no poço. Né? Cada um de nós vamos lá no fundo para resgatar as almas, mas todos nós temos um papel importante nesta tarefa. Terceiro, adoração. A igreja compreende o significado do culto cristão e, por meio dela, cada cristão participa voluntariamente, com alegria e em sacrifício vivo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Portanto, adorar a Deus é uma necessidade essencial de todo ser humano, mesmo que muitos ainda não tenham consciência disso. Né? Nós já vimos muitas pessoas dizerem: eu sinto um vazio muito grande, está faltando alguma coisa. Né? E nós já vimos também muitos pregadores parafrasear nisso e dizerem, né, que muitas pessoas têm um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, aquele espaço que está lá precisa ser preenchido. Né? Mas aí a palavra de Deus vai dizer: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Então é isso. Então qual é a sua parte? Qual é a minha parte, né? Nesse envolvimento, né, todo? Né? O que nós precisamos fazer? Né? Hoje nós estamos vivendo aí uma campanha de missões, né, que faz nos lembrar da campanha lá de 1965. Eu era garoto ainda e muitos de nós talvez não fosse nem nascido ainda, né, que tinha por título Cristo, a única esperança. Cristo foi, é e será a única esperança daqueles que precisam, né, de preencher esse vazio, né, que tem cada um. 4. Educação cristã. Não se deve prescindir
ensino no processo da edificação do corpo de Cristo, ao qual é a igreja, por meio do discipulado. Os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo e aceitam como alvo pessoal tornar os propósitos de Deus sendo o seu estilo de vida. O discípulo, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. É imperativo a igreja ensinar os cristãos a obedecer a tudo que Jesus ordenou, conforme descrito na grande comissão, né? Ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, né? Na Mateus capítulo 20, 28, versículo 20, como está aí embaixo, nós vamos ler daqui a pouquinho, o versículo completo. Por essa razão, a educação cristã precisa estar inserida nos objetivos da igreja na mesma relevância que evangelização, missões e adoração, né? Então, Mateus 28 diz, ensinando a guardar todas as coisas, como nós já tínhamos lido lá anteriormente, que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele nos comissionou e vai nos acompanhar durante esse comissionamento, enquanto nós estivermos aqui, até que realmente a nossa missão termine. Então esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está conosco em todos os momentos. 5. Comunhão. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência de sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus. Então, é aquilo que nós já ouvimos falar e é uma realidade. Diz que a brasa fora do braseiro, ela esfria, a tendência é ela se apagar, né? Então, você precisa ter uma vida de comunhão. Quer dizer, você tem que viver em algo que seja comum para as outras pessoas, né? Como falei, é a reunião no templo, nos eventos que a igreja tem, de missões, de ação social, né, de estudo da palavra, do discipulado, nós precisamos estar juntos. Ou seja, para que a chama não se apague. É para que você possa ficar fortalecido, para que você não possa perder realmente essa motivação de pregar o Evangelho. Repetindo aqui. Transformada pelo amor de Jesus Cristo, a partir disso, refletir esse amor à prática do bem e da justiça no seu dia a dia, em meio à sociedade na qual estão inseridos. Ao ser indagado sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este, né? Então, a própria palavra vai colaborar com isso, que diz que aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Então, esse equilíbrio precisa existir, né? Se nós dissemos que amamos a Deus, então o amor ao nosso próximo, ele precisa e deve estar inserido em cada um de nós, né? Porque senão a própria Escritura, a própria palavra vai dizer que nós somos mentirosos. E ninguém gosta desse título, né? Porque realmente a palavra de Deus vai falar que nós não vamos, os mentirosos, os feiticeiros, os adúlteros, né? Os idólatras, eles não vão entrar no reino dos céus, né? Então nós precisamos ver a palavra como ela é e aplicar ela como ela é, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E concluindo, ele diz aqui: diante do quadro vivido neste tempo de pandemia, em que a igreja tem sido alvo de muitos ataques, quer sejam pelas ações objetivas dos governos, quer sejam pelos inimigos da cruz, é mister, mais do que nunca, nos atentarmos a esse objetivo na transformação da sociedade por meio da mensagem do Evangelho. Outro tópico que ele diz aqui: é pertinente notar também que esses objetivos não prescindem de tempos ou locais de cultos abertos. A mensagem e os objetivos da igreja transcendem o local de culto, sendo uma orientação viva frente aos conturbados dias. Nesse prisma, então, a igreja pode ser definida como pessoa que se importa uma com as outras e que compartilham o amor de Deus. E, assim, empreender todos os esforços no sentido de que
esses objetivos sejam em direção do objetivo maior, apresentar Jesus a uma sociedade caída. Né? Nós sabemos disso, vivemos isso e vemos isso todo dia. Né? Pessoas que nem, parece que não vivem nem nessa terra, né? Com pensamentos, atitudes, né? Comportamentos, modos de vida totalmente diferentes. Né? E quem é que é responsável ou quem pode realmente fazer com que essas pessoas mudem, né? Sejam transformadas? É o Evangelho de Cristo. Mas como é que esse Evangelho, essas pessoas vão ouvir ou vão aceitar esse Evangelho? Através da divulgação da palavra. Né? Como diz aqui, nós discipulando, né? Nós exemplificando, né? Testemunhando, né? O que Cristo fez por nós e o que Ele pode fazer por essa pessoa, vivendo o Evangelho. Né? E é isso que nós precisamos fazer. Amar o próximo, como o versículo vai dizer, né? Amar o próximo como Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para pensar e agir. Primeiro ele diz aqui, por que devemos evangelizar? Nós já sabemos por que devemos evangelizar. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. João testificou isso, Jesus falou sobre isso. Né? Então ele diz aqui, 2. Quais os recursos seriam necessários para realizar uma obra adequada de evangelização no bairro ou na sua cidade? Nós sabemos que cada lugar tem a sua característica. Né? Uma membresia está próxima de uma comunidade, outra está próxima a uma área comercial, né? Outro está próximo a uma região de condomínio, ou seja, cada membresia na sua localização, né, precisa ser e é discipulada para nós apresentarmos a Cristo de acordo com aqueles que estão à nossa volta. Né? Porque nós sabemos que os tempos são diferentes, mas o Evangelho de Cristo é o mesmo, mas as estratégias precisam ser diferenciadas para que as pessoas sejam alcançadas. Terceiro, que benefício trazem para os cristãos e sua família participarem da adoração na igreja? Que nós já falamos anteriormente, né? A brasa fora do braseiro, ela vai se esfriar. Então a adoração é o meio de nós estarmos perto dos irmãos e perto de Deus, derramando o nosso coração, o nosso ser, a nossa vontade, o nosso querer, né? Para que Deus possa fazer em nós e através de nós instrumento, né? Para a pregação da sua palavra. 4. É possível haver progresso na vida cristã por meio do ensino na igreja? Claro que sim. Né? Essa resposta é óbvia. Né? Como eu falei, né? Através do discipulado, através de pequenos grupos, né? através de ação social, através de atos, né? Através de ações e atos que nós podemos praticar e levando a palavra. 5. Os de fora da igreja olham para dentro e consegue ver que somos discípulos de Jesus em relação ao mandamento de amar uns aos outros? Né? É aquilo que falamos lá no início que o versículo falou. Então, se a gente diz que ama a Deus e aborrece os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas, né, é um pouco complicado nós podermos dar essa resposta aqui. Mas se nós realmente, né, conseguimos ver que somos discípulos de Jesus em relação ao mandamento e amamos uns aos outros, com certeza, né? Com certeza os de fora da igreja vão ver que nesta igreja, que é você, que sou eu, né? Vai ver realmente, vai ver Cristo em cada um de nós. E aqui o 6 diz assim, qual tem sido o seu envolvimento na igreja para que ela cumpra os seus objetivos, ou seja, relevante onde está inserida, tornando Jesus conhecido? Ou seja, qual é o seu papel? O que você tem feito? Né? Como você tem abordado as pessoas? Né? Como eu falei, cada um de nós tem um método, um meio de evangelizar. Nós somos discipulados, o discipulado é igual para todo mundo, né? Mas a aplicação é diferente, porque cada um de nós tem uma maneira peculiar para realmente aplicar a palavra de Deus. Então, mas nós não podemos deixar de fazer isso, né? Para que as pessoas possam realmente ser alcançadas. Qual tem sido o seu envolvimento na igreja, né? No corpo de Cristo? O que você tem feito? Né? Fica aí o questionamento para cada um de nós. Né? Que a palavra vai falar que os tempos estão se abreviando. Jesus está à porta. E nós precisamos pregar o Evangelho para que isso realmente aconteça ainda mais rápido possível. E aqui nós chegamos ao final. E como eu falei, o autor de todo esse estudo, de todas as lições,
é o pastor Mauro Estélio Sanches, né? É aí que tem aqui a biografia dele, né? É também um homem de Deus e que escreveu essas lições, né? Pastor lá da Igreja Batista em Parque Alian, em São João de Meriti, e que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida, abençoar a vida do autor, do pastor Mauro, e que Deus possa falar sempre ao meu coração e ao seu coração, né? Que nós possamos levar a palavra a tempo e fora de tempo, cumprir o ídolo de Jesus, amar o próximo como cada um de nós, porque isso aí é fazer mordomia, é, é multiplicar, realmente ensinar aquilo que Jesus permitiu que nós aprendêssemos com Ele, né, através da Sua palavra, para poder cumprir o seu ID. Então, nós precisamos viver nesse mundo de dificuldade, nesse mundo realmente que nós estamos vivendo muitas restrições. Continuar divulgando e pregando a palavra, né, porque a palavra precisa ser pregada em todo o tempo, né, porque Jesus ele não mediu circunstâncias, ele não tinha frio, não tinha calor, não tinha lugar perto, não tinha longe, né? Mesmo na cruz, ele continuou testemunhando da palavra e fez com que aquele ladrão realmente se convertesse. Então que ele foi mordomo o tempo todo, cuidou daquilo que Deus assim proporcionou na vida dele, ele como filho obediente, né? E a palavra diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E mesmo com a sua morte, ele continua falando aos nossos corações, nos trazendo a mensagem que faz a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. Graça e paz, que Deus te abençoe e que você possa continuar conosco durante todo o estudo dessas lições, que ela fale ao seu coração como tem falado ao meu coração. Graça e paz.